estivesse disponível, grande chance talvez do garoto Robert não participar do jogo. Vamos imaginar de repente o Arthur Gomes entrando como titular, porque foi titular na partida contra o Vasco, fez gol, a tendência possível, tá? Não tô cravando, de uma sequência, o Wesley talvez fosse o substituto e o Robert talvez não entraria no jogo. Você sabe que para quem acredita, não sei se é o seu caso, em destino, tem umas coisas que nem a própria história, o apontamento do caminho explica, cara. É um negócio impressionante. Sabe? Das coisas se complicarem a ponto de você não poder contar com um jogador que, de certa forma, é meio que titular do Cruzeiro, aí você coloca um garoto e ele vai lá e decide. Sabe? É uma coisa que... Eu acredito em destino, é uma coisa que... Sabe aquele negócio do destino bafejar no cara, ele receber a bola naquela posição, tá sem escrito. marcação. Você Agora, tá ele explicou, eu achei interessante isso. Por isso eu já adianto, porque pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem. Ó, só dele ter falado, e não simplesmente fiquei convencido por isso não, só dele ter falado assim, quando eu ainda estava no banco, eu estava estudando o lateral adversário e eu notei que ele fechava muito. Então, principalmente quando eu entrei em campo, eu vi que ele estava fechando muito, eu abri para receber essa bola. Aí eu me preocupei em dominar bem, pensei, eu preciso dominar essa bola bem. E aí ele dominou, cara, e aí com a frieza de um atacante de 35 anos, ele meteu na gaveta, aliás, na gaveta não, meteu no canto e gol do Cruzeiro, Emerson Araújo. E é interessante esse negócio que você está falando da frieza, porque a gente tem uma ideia de que a experiência vai fazer o cara lidar melhor com o momento de dificuldade. Exato. E não é isso que a gente vê no caso do Cruzeiro, porque o Gilberto é uma das grandes decepções, o Wesley, Nicão, jogadores que deveriam resolver, não resolvem. E pegando o gancho no que o Elton estava falando, de ser um dos gols mais importantes da temporada, eu vou além, porque eu acho que esse é um dos gols mais importantes da história do Cruzeiro. Porque essa temporada ela é muito estratégica para o que vai ser o futuro do Cruzeiro. E ter vencido esse jogo, da forma que foi, com gol nos 50 do segundo tempo, deu 3 pontos para o Cruzeiro, que bagunçaram o campeonato. E o Cruzeiro se coloca agora numa condição mais favorável para se salvar. Não está salvo, a situação ainda é complicada pelos adversários que tem, mas assim, é um gol de uma importância que eu acho que o Robert não tem ideia do quanto valeu esse gol e quanto valeram esses 2 pontos a mais que ele garantiu. E eu vou dizer uma coisa para você, torcedor do Cruzeiro, para você, torcedor do Atlético, torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras. A situação na parte de cima da tabela e na parte de baixo da tabela só será definida na última rodada. Na última rodada de um campeonato de pontos corridos, você está 3 rodadas do final. Você não sabe o quarto time que vai cair e você não tem a mínima ideia de quem pode ser o campeão. E tem gente que acha que nossa liga é uma porcaria. Aliás, o Lucas Prato deu uma entrevista para um canal de televisão na Argentina e falou que a liga que ele considera a melhor liga é a nossa aqui. Se quiser discutir, vai lá na Argentina discutir com o Lucas Prato, porque agora nós vamos ouvir, graças a Deus, que ontem não teve a filosofia autoriana depois do jogo, que ninguém ia aguentar. Jogo ruim, filosofia autoriana depois do jogo. Aí o Seabra foi lá, lúcido, direto e deu declarações importantes. Roda aí, Cocó. O peso é muito grande, né? Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que não tem nada decidido, tá certo? Porque é um jogo de cada vez. Cada jogo tem a sua própria história. Então, o fato da gente tá vindo aí de 7 pontos em 9 nos últimos 3 jogos, não dá garantia nenhuma de que a gente vai ganhar o próximo jogo. Né? Então, na verdade, o que a gente tem que levar para o próximo jogo é o aprendizado dos processos que nos fez nos preparar para esses jogos. Né? Então, foi o trabalho coletivo, o trabalho individual, a análise do adversário, a dedicação e a objetividade que a gente tem tido de saber que a gente tem que investir tempo naquelas coisas que podem trazer o resultado para nós, porque a gente, nesse momento, é disso que a gente precisa, a gente busca ter coragem para melhorar nossa qualidade de jogo, mas isso não vai adiantar nada se a gente não for decisivo. Então a gente precisa ser decisivo atrás, a gente precisa ser decisivo na frente, a gente precisa ser pragmático, porque nesse momento, um futebol de excelência, atrativo, isso daí é segundo plano, que a gente precisa ser competitivo, ser uma equipe unida e que vai lutar em todas as bolas, em todos os minutos, até o final do jogo, como foi hoje. Se alguém um dia disser para você, e a gente ouve muita gente que entende demais de futebol, eu adoro ouvir algumas pessoas que entendem muito de futebol, quando eles dizem que não, é bonito ver um jogo bem jogado, bonito é ganhar, irmão. Bonito é ganhar.
Ainda mais nessa Ele situação ganhar. que vive o Cruzeiro. Ai, exatamente. nossa. O Quando Seabra- eu batia o Seabra pelada foi no muito bem. Pombal lá, irmão, não admitia perder, não. É exatamente isso. Então vamos lá. E o jogo que o Cruzeiro tem que colocar é exatamente isso. O Seabra foi muito bem aí ao colocar um jogo atrativo, de qualidade, bem jogado. No Cruzeiro, gente, estamos na 36ª rodada. Não viu isso o campeonato inteiro. Agora é jogar para escapar, para conseguir os pontos e, enfim, é isso. O torcedor do Cruzeiro tem que entender, vai sentar na frente da televisão, agora que só pode sentar na frente da televisão, não pode apoiar o time dentro de estádio, enfim, isso é outra história. Mas é sentar na frente da televisão e torcer para ganhar, ganha, acabou. Não fica essa de, nossa, tá jogando muito mal, tá jogando... Espera os 90 minutos, assim, ó, ganhou, valeu. Bola que segue, vida que segue, e vamos que vamos. Até porque não é campeonato de bom futebol, né? Nem um campeonato, pouco, principalmente o do Cruzeiro. Exatamente, o campeonato ele é medido por pontos, por aproveitamento. Se fosse por bom futebol, o Cruzeiro do primeiro turno teria feito uns 40 pontos. Porque teve um monte de jogo, não jogou bem, mas o goleiro fez milagre. Vamos não pontuar quanto vale esse momento do Cruzeiro. Não é assim que funciona. Estamos jogando bem e tudo mais. Aí a gente viu que a situação é ganhar quando o Pepa foi mandado embora. Ora hoje. Sim. Só um pedacinho. Explica isso aí para quem defendia o Pepa, tá? Pode continuar. Não, que não é o campeonato, que não é o campeonato dos bons não bons jogos. Exatamente, porque é aquela convicção que o Pepa tinha exagerada, né, de que não, da forma que tá, a gente vai conseguir e tudo mais. Ela não se sustentou pelo resultado. O resultado não veio, o Pepa foi mandado embora. Então, mas espera aí, nessa questão essa sempre vai gerar uma discussão pelo seguinte. Vamos pegar o exemplo do Atlético. A gente aqui mesmo, em determinado momento, no 8º jogo que o Filipão não ganhava, eu lembro que até o Thiago, que foi o defensor do Filipão, ele pegou e falou assim, cara, a situação do jeito que tá, já tá caminhando para a saída do Filipão. O Atlético pegou e teve a segurança de pegar e segurar o cara que tinha perdido 10 jogos. Enfim, aí ali o Atlético começou não jogando bem, o Atlético fez inúmeros jogos ruins, e agora, dos últimos 4, eu pego 3 que o Atlético jogou bem. Ou dos últimos 5 eu pego 3, que jogou bem, que mostrou um futebol melhor, com mais segurança e deixando o torcedor mais confiante daquele time. É uma perspectiva minha, uma visão minha. Eu acredito que o Pepa, tendo uma sequência, ele poderia ter feito o bom futebol virar resultado. É uma visão minha. Eu concordo. Inclusive, entende? Eu penso desse jeito. Que eu não gosto de ficar martelando na tecla que o Pepa não salvaria esse time. Eu Até tenho a porque visão o Pepa estava na posição que o Cruzeiro está hoje. Mas é o recorte. Quando o Pepa sai, o Cruzeiro estava na mesma posição que ele está hoje. Quando o depois da vitória contra o Até Goiás. porque a substituição foi muito mal feita. muito mal feita. Ninguém pode dizer que se o Pepa tivesse continuado, o Cruzeiro estaria numa situação pior. Nem melhor, nem igual. Porque não existe, não tem como fazer isso. Mas dá pra se ter um... Porque o valor rancoroso... Não é rancoroso, é porque rancoroso. Vocês brigam com o carro. Vocês não esquecem, Faltavam 16 Daqui jogos. a pouco você mete o Cudê na mesma frase, irmão. Faltavam 16 jogos pro Pepa. O Pepa em 17. Ganhou 3, perdeu 7 e empatou 7. Tá, mas a direção de futebol mas o Cruzeiro olhou com ele jogava mais. E aí vai lá no campeonato dos jogava. pontos. Vai lá no campeonato dos pontos que joga mais. Jogava mais. Só que a questão dos resultados é que interessavam. Claro. Só que como é que você vai dizer que não? O Cruzeiro tá nessa situação hoje, fora da zona de rebaixamento, porque demitiu o Pepa? Claro que não. É impossível cravar porque qualquer antes dele coisa. sair, não tava A gente, no orçamento. o Valu fala de uma seu tendência. Argumento, né? O nosso argumento, o argumento do Valu, ele é válido. Todo mundo tem razão nessa história e ninguém tem razão ao Ninguém mesmo tem tempo. razão. Sabe? Nós estamos Porque aqui não com dá papo pra de maluco. saber. Kleber Machado, Eu vou falar pra Kleber você, Machado, peraí. igual o mestre do Cobra Kai falou pro Daniel ó, que eu San. aguento isso, O ó. seu karatê é furado, o seu argumento nessa aí está furado. Não, está o Kleber Machado Então, tudo purinho bem, hoje. tudo bem. Todo mundo tem razão, Tudo bem. mas ninguém tem. Não, tudo bem, irmão. Todo mundo Ele tem, tá tá dizendo que certo, o ninguém argumento, tá. ele tá dizendo que meu argumento tá furado. Bom é o dele. Bom é o dele que falou com o Zé Ricardo, ia salvar o Cruzeiro. Não. Eu? Fala aí agora! Onde que tem isso? Hoje ele tá inventando coisa. Tá inventando coisas, irmão. Hoje tá inventando Como é coisa. que ele tá? Ele tá dizendo agora aí, então, que se o Pepa tivesse o Cruzeiro estaria melhor do que tá aí? Os 4 Ou pontos pior, abaixo aliás, hoje. melhor não, pior? Não, eu tô com você nisso. É claro que você tá, nessa você tá parte do eu tô lado certo contigo. da história, Bate irmão. aqui, irmão. Tamo Você tá do junto. lado certo da história, irmão.
Você que me tá convencer comigo mesmo. agora que você tá 100% Oportunismo aqui, Quando ó. fecha- Oportunismo Deixa aqui quieto. tá em sinal de mingau das almas no canto da boca dele, irmão. Esperou o Cruzeiro ganhar o jogo ontem pra soltar essa aqui. Pra vir falar de Pepa. Você tá mais oportunista que o Gilberto Centroavante. Eu o vou Henrique dar uma Dourado. sugestão Aí, pro Valu. não, aí é óbvio. Eu vou dar uma Tem sugestão jeito, pro não. Valu. Vou dar uma sugestão pro Valu. Quando falar do Pepa, cita o Inominável. Não, eu gosto do Não, Pedro. não fizeram. Tô brincando, é uma Não, piada. mas assim, não, mas, ô Ti, mas eu nem acho que é isso. Eu acho que essa. Aí, que esse- querendo botar pano quente na discussão. Não é, Isso uma não coisa é. disso. Não é, cara. Eu a turma acho que a deixa questão do Pepa, o Pepa ainda vai voltar pra cá, viu? Ele vai voltar pra esse Brasilzão pra mostrar toda a mas capacidade. pro Brasil, você diz. Pro Você tá- Brasil. você tá- O Pepa acho que pro vai Cruzeiro voltar ele pro não futebol tá entendendo brasileiro. seu recado. Vai voltar pro futebol brasileiro e vai mostrar o seu valor, tá? Irmão,